todos, sejam muito bem-vindos ao 6º vídeo da série. Esse 6º vídeo vai ser dividido em 2 partes, essa primeira para começarmos os códigos do espantalho, e a segunda para aprofundarmos. Antes de começar o vídeo é muito importante que vocês não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. No vídeo passado fizemos a montagem do nosso inimigo, as animações e transições, e nessa aula vamos efetivamente dar vida a ele com linhas de códigos. Então estou aqui com o meu projeto aberto, vou abrir a cena do espantalho, apertar com o botão direito sobre o Node raiz, e escolher anexar código. Vou apenas escolher para não gerar comentários e apertar em criar. Vou reaproveitar o código do nosso jogador pois ele já possui os movimentos básicos funcionando, depois basta fazermos algumas alterações. Começando pelos nomes de recursos que estão diferentes. No vídeo número 3 eu falei sobre os sub-recursos, como referenciar e alterar suas propriedades. Os sub-recursos são a máquina de estados, misturadores, transições, entre outros. Como estamos usando nomes diferentes, precisamos fazer a correção aqui no código do espantalho. Se vocês estiverem com dificuldades para entender, vou deixar o link da aula número 3 na descrição. Lá eu explico como encontrar esses nomes no inspetor. Vamos tirar as identificações de teclas pois nosso espantalho irá se movimentar sozinho. Agora vamos criar uma variável que vai servir como guia para o espantalho, uma referência ao objeto do nosso jogador. Essa variável armazena uma referência, para deixarmos ela vazia devemos atribuir o valor nulo. Como fizemos isso? Agora precisamos de algum meio para encontrar a referência ao objeto do nosso jogador, e passar para a variável. Podemos usar uma área de detecção para fazer esse serviço. Primeiro vamos criar uma área como filha do nosso Node raiz, e depois um shape para ela. Esse Node shape não vai se comportar como uma forma geométrica sólida pois está como filha de uma área. Então esse Node shape irá determinar a área de detecção de objetos. Vamos precisar selecionar o Node, ir no inspetor e escolher a forma geométrica esférica. Após ter criado a forma geométrica, basta apertarmos sobre ela e definir o tamanho da área de detecção. Bem, até esse momento criamos a área de detecção, porém a nossa variável de referência vai continuar nula. Os nodes possuem conexões, que são uma forma de trabalhar com diversos eventos que podem acontecer. As engines de criação de jogos possibilitam uma forma de identificar e tratar esses eventos. Por exemplo, se não existisse essa forma de tratar esses eventos, e estivéssemos criando um jogo do Mario, precisaríamos de fazer vários cálculos a todo momento para saber se houve colisão. Além disso, dependendo do objeto que houve a colisão ou da área em que ela ocorreu, há diferentes interações com os blocos e os inimigos. Então os bares que adicionamos cuidam das colisões e para que os objetos não se atravessem, e agora a área vai identificar os objetos que estão dentro do alcance. Sempre quando a área detecta um novo bar e dentro dela ela emite um sinal. Podemos ir na aba Node, encontrar o evento de detecção de body, conforme o vídeo, e apertar em criar conexão. Pronto! Até mesmo o código já é gerado automaticamente. Porém, aqui temos um problema. As árvores e o próprio chão podem ser considerados bares, mas nós queremos filtrar a detecção do nosso jogador. Para isso podemos usar grupos, que são como tags. Escolhemos um nome, depois identificamos se o objeto que disparou o evento pertence a esse grupo, e por fim podemos tomar a ação. É esse o procedimento que tomei nas 2 linhas. A variável body armazena a referência ao objeto que disparou o evento, se ele pertencer ao grupo player,
Atribuímos a variável target a essa referência. Agora só precisamos adicionar o nosso jogador para o grupo player. Vamos abrir ele, ir em Node, depois grupo, escrever o mesmo nome da tag e apertar em adicionar. Com isso nós já conseguimos uma referência ao nosso jogador, basta fazermos o espantalho agora calcular a movimentação até ele. Um último detalhe antes de voltar para os códigos a nível de curiosidade. Vocês podem desabilitar a caixinha Monitorable no inspetor da área, isso fará com que ela monitore mas não seja detectada. Voltando agora para o código do nosso inimigo, a única condição que dependemos para calcular o movimento até o nosso jogador é possuir uma referência até ele. A variável target está cuidando disso para a gente. Quando não há referência, o valor dela é nulo. E quando identificamos um body com a tag player, nós alteramos o valor para referenciar esse objeto. Então nessa primeira linha de código estou verificando se a variável target não está nula. Percebam o not depois do if. Vai ser logo abaixo que vamos montar o código de movimentação. Antes vou definir uma variável que vai armazenar a distância até o nosso jogador. Vocês logo vão entender. Para pegar a distância até o nosso jogador podemos usar essa função da Godot, ela faz o cálculo para a gente. Agora nós podemos descobrir o vetor de movimentação fazendo a diferença entre os eixos horizontais e verticais, e dividindo pela variável distância que acabamos de criar. Como eu sei que às vezes o conteúdo fica um pouco complicado ou confuso, eu trouxe aqui umas imagens para ajudar. Temos aqui essa imagem de uma régua. Nessa régua temos vários valores que representam uma posição nesse vetor de uma dimensão. Nessa primeira imagem a distância de qualquer ponto até a posição 0 é pouco revelante, porém se estivéssemos vendo valores negativos antes do 0 na régua, a distância continuaria sendo positiva. Por exemplo, a distância do ponto 0 até o ponto 10 na régua é 10, mas a distância até o ponto menos 10 é 10 positivo também. Agora vamos acrescentar uma régua para ver como fica. Com duas réguas podemos mapear qualquer posição em um papel definindo um valor de x e de y. Por exemplo, aqui vou marcar o valor x10 e y6. Sendo x o vetor horizontal e y o vetor vertical, temos essa posição. Aqui nesta situação, embora a distância também nunca será negativa, o cálculo da distância envolve raiz quadrada. Isso acontece porque a distância não faz uma forma quadrada, mas sim uma forma esférica. Agora se vocês pararem para pensar, temos como ir para a esquerda ou direita, e para cima ou para baixo. Agora imaginem se eu acrescentar mais uma régua. Bem, agora ficou complicado até para entender a imagem. Basicamente, podemos ir nos movimentar horizontalmente, verticalmente, e agora temos até a altura. Agora nós podemos mapear qualquer ponto usando um vetor de 3 dimensões, mas isso é muito complicado de fazer e visualizar. No caso do nosso jogo, nós vamos dispensar o eixo da altura, nossos personagens não vão pular nem mesmo se movimentar em rampas. O eixo da altura é o eixo Y, então vamos só continuar ignorando a existência dele. Conforme havia falado para vocês, nós fazemos a diferença entre o eixo X e Z do inimigo até o nosso jogador, e depois dividimos pela distância. Agora em vez de estarmos identificando as teclas pressionadas para atribuir o valor à variável axis, agora ela é formada a partir da referência até o nosso jogador e de cálculos. Por fim, como agora não estamos usando o mouse como referência para rotacionar o modelo, precisamos fazer ele rotacionar usando a variável axis. Fazendo estas alterações já deve funcionar. Galera, eu não sou muito de explicar função por função porque não é necessário decorar funções, mas sim como as linguagens de programação funcionam.
Programar é uma arte, um dom que você aprende, e cada novo conhecimento torna você mais profissional e preparado. No meu debug foi encontrado um erro de referência. Se olharmos na nossa cena, o nome do container do nosso modelo está diferente, basta mudarmos o nome no código ou na própria cena. Agora temos um bug. A rotação está invertida. Basta retirarmos o sinal de negativo ao aplicar a rotação. Para darmos continuidade no nosso jogo, vou precisar aprofundar os códigos do nosso jogador, então vamos ficando por aqui nesse vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, me ajuda muito. Obrigado!